Bom dia, pessoal. Sextou, né? E eu vim aqui, como prometido, dar a minha vida como exemplo, um versículo da Bíblia para vocês entenderem que a Bíblia, ela não mente. Eu explico o versículo, me dou como exemplo para que vocês entendam a Bíblia da maneira mais fácil e ver que Deus, ele não dormita. Tudo na nossa vida é da permissão de Deus. Então, nós temos que saber o que está na Bíblia para que a gente venha ter uma vida melhor, uma vida com sabedoria, para que a gente não passe a vida inteira nos próprios erros. A intenção do canal é ajudar, tá certo? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like aí para me apoiar, tá certo? E você se inscrevendo facilita que o vídeo chegue toda semana no seu telefone, tá certo? Eu escolhi aqui um versículo para explicar para vocês que a Bíblia, ela não mente, nem num ponto, nem numa vírgula, tá certo? Em Deuteronômio 28, diz que o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com perturbação de espírito. Quando eu vi esse versículo, eu identifiquei o que eu já sabia. Porque Deus, a partir do momento que eu comecei a me voltar totalmente para Deus e comecei a identificar a voz de Deus, porque Deus fala com nós, Deus, ele permite o nosso sofrimento para que a gente venha aprender com os nossos próprios erros. Então, eu comecei a dizer aqui a vocês que nada de ruim é por acaso, porque foi Deus que me mostrou sobre o mundo espiritual. Muita coisa Deus falou para mim. E depois eu fui encontrando na Bíblia e fui tendo mais certeza que a Bíblia não mente. A gente é quem nos engana vivendo na terra sem saber nada da Bíblia. Esse versículo aqui de Deuteronômio, que diz que o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, o que é que isso significa? Que tudo é da permissão de Deus. Toda doença, toda perturbação, não é verdade? Eu disse, meu Deus, porque assim, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente diz que tudo vem do inimigo, né? Setas de doenças, loucura, cegueira. E esse versículo aqui, você dá para identificar que quem comanda as trevas é Deus, não é verdade? Com esse versículo aqui, dá para você identificar que quem comanda as trevas é simplesmente Deus. Tudo vem da permissão de Deus. Aí você diz assim, mas é óbvio. É óbvio que Deus domina tudo. Mas as pessoas pensam que tudo é por acaso. Que tem que acontecer, não. Tem que acontecer através dos nossos erros. Você entende? Que são através dos nossos erros que as coisas ruins começam a aparecer na nossa vida e Deus permite para que nós aprenda com o sofrimento. Eu encontrei esse outro versículo aqui que eu vou explicar para vocês o que significa. Em Provérbios 26:3, diz que para ensinar um cavalo é preciso um chicote
Cavalo é bruto, né? Então é preciso um chicote. Para ensinar um burro, é preciso o freio. E para ensinar os homens, Deus tinha que impor algumas regras para ensinar os homens a viver. Porque se não existisse as coisas ruins, como Deus ia botar freio no ser humano? Se não existisse doenças, se não existisse lei do retorno, como Deus ia pôr regras no ser humano? Ele fazendo tudo o que quer e nada tendo preço. Não é verdade? Eu tenho um exemplo para dar aqui para vocês, vários exemplos, e vou dar rapidinho para vocês. No passado, a minha mãe, ela quase fica louca. Ela ficava delirando, deitada na cama. Ela cortou o cabelo dela todo de facão. Quando eu e o meu pai, isso eu era nova, eu tinha meus 20 e poucos anos. Quando eu e o meu pai, a gente olhava para ela, meu pai falava em internar. Meu pai dizia, se ela continuar assim, a gente vai ter que internar ela no ITA. No ITA é um hospital aqui de Arapiraca. E eu dizia, mãe, por que a senhora tá assim? Eu não entendia nada. E ela só girava o olho. Ela ficava procurando algo na cama. Ela não firmava o olho em mim. Entendeu? E aí, com o decorrer dos dias, ela ficou boa, graças a Deus. Porque o meu pai já estava falando em internar ela. E esses dias me aconteceu um fato de uma colega minha me pedir oração. Ela até mandou a foto da mãe dela, que estava com espírito de loucura. E eu conheço essa pessoa, ela era minha cliente, uma pessoa muito boa. E eu fiquei assim, meu Deus, porque assim, em ver a minha mãe, em lembrar da minha mãe, do que a minha mãe passou por esse fato, você sabe que a minha mãe, quando eu digo aqui, a minha mãe é do Candomblé. Ela não procura Deus da forma correta. Falar de Deus é uma coisa, seguir a Deus é outra coisa. Então, quando a menina disse pra mim, Ju, ore pela minha mãe, porque a minha mãe, ela não tá bem. Quando ela me mandou o vídeo da mãe dela, a mãe dela delirando, amarrada, a mãe dela dizia, não sou eu, me ajude, me socorra. Eu mandei o vídeo pro meu esposo, que o meu esposo, ele tem um dom de oração. Ele ouve a voz de Deus também e ele tem o dom de orar. Então eu mandei o vídeo pro meu esposo, pedi para ele orar por essa senhora, por essa mulher, e ele orou e ele disse que ela ia sair da situação que ela estava. E já saiu, graças a Deus, ela está bem. Mas eu fiquei assim, eu sou muito curiosa. Eu fiquei me perguntando por que aquela mulher estava assim. Porque ela não era do Candomblé, ela era uma pessoa boa. E eu passei a conversar com a filha dela, e a filha dela me disse que ela andava na igreja. Eu falei que era perturbação, ela disse, a gente já sabe, Ju, que não é, a gente procurou médicos, a gente procurou ajuda de todo jeito, e a gente já descobriu que é espiritual. E eu fiquei me perguntando por quê. Aí fiquei interrogando ela, né? Aí eu disse, ela chama nome dentro de casa?
Ela disse não, ela não chama, mas eu chamo. Aí eu falei para ela, olha, é bom que você pare de chamar nome, porque você prejudica a sua mãe. Porque ela já tem um espírito de depressão, ela não conseguiu ainda encontrar Deus da forma correta. Então, quando a gente chama palavrão, a Bíblia ensina que você traz maldição para sua casa. Você traz seta maligna para sua convivência. Quando eu falei isso para ela, ela ficou calada. Ela não conversou mais comigo a respeito do assunto. Porque as pessoas, ela tem a dificuldade de identificar seus próprios erros e não aceitar os seus próprios erros. Eu percebo isso. Entendeu? Então ela ficou sem acreditar. Tipo assim, o que é que tem a ver? A minha mãe tá passando por isso porque eu chamo o nome. Quem chama nome sou eu. A pessoa que não sabe o que está na Bíblia, que não estuda a Bíblia e que não sabe do mundo espiritual, elas sofrem pela desobediência. Então eu vi ela simplesmente começar a ignorar, não falava mais. E aí, realmente, todos os fatos e tudo que acontece só passa a me fortalecer e a me ensinar as coisas certas de Deus. Não é verdade? Porque por mais que a gente queira ajudar diretamente alguém, as pessoas não querem. Eu fui frustrada e sei que tudo foi da permissão de Deus e sei que tudo só serviu para mim, porque quando eu comecei a adquirir sabedoria de Deus, eu passei a querer ajudar as pessoas, a querer falar diretamente. A gente que é bom, a gente que é justo, a gente que gosta de fazer o bem, a gente diz, não, isso aqui eu vou falar para fulana, eu vou ensinar, eu vou ajudar ela. Então, eu pensava que eu estava ajudando as pessoas e foi aonde eu fui frustrada. Foi aonde Deus permitiu tudo acontecer para me ensinar que as coisas não são da nossa forma. Porque se as coisas fossem da forma que Deus quer, você acha que o mundo estava como tá? O mundo estava bagunçado como tá? Tudo as pessoas é matar, é brigar por dinheiro, é brigar por tudo. Então, por isso que existe lei do retorno. Porque Deus não seria justo se as pessoas só fizessem o que quisesse e não existisse lei do retorno. Não é verdade? Então eu fiquei frustrada, mas ao mesmo tempo eu aprendi que não se ajuda diretamente a quem não quer. A gente pode ajudar sim pessoas que querem ajuda, pessoas que acreditam na Bíblia, pessoas que querem aprender o que está na Bíblia. Quando Deus começou a agir na minha vida, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia que todos os meus erros era espiritual. Deus sabia que eu não sabia o que estava lá na Bíblia. Entendeu? Deus sabia que através do meu coma, eu comecei a buscar Deus, a me voltar diretamente para Deus, a partir do meu coma, como um agradecimento. E dali, do meu coma em diante, Deus foi fazendo mais coisas para que eu soubesse o que era realmente Deus. Deus começou a tratar a minha visão espiritual. Porque aqui quando fala
que Deus ele lhe seguirá. A cegueira, ela não só é do olho. Existe cegueira espiritual. Então, o primeiro tratamento depois do meu coma, o segundo tratamento que Deus fez em mim, foi sobre a cegueira espiritual, porque eu não sabia, eu não enxergava as coisas da forma correta como tem que ser. Então, a partir do meu primeiro jejum, Deus destravou os meus olhos para o mundo espiritual, porque Deus sabia que os meus olhos não enxergavam as coisas de fato como eu tinha que enxergar. Eu achava que todo mundo era meus amigos, eu acreditava em tudo que eu ouvia, entendeu? Então Deus sabia que a partir daquele momento eu seria uma nova pessoa. Porque se Deus destravasse meus olhos para o mundo espiritual e eu continuasse duvidando da Bíblia, como tem pessoas que dizem que a Bíblia, nem tudo que está ali é verdadeiro. Como Deus vai agir na vida de um ser humano que não acredita na Bíblia? É impossível. Se você não acredita na Bíblia, então você vai vivendo só da forma que você acha que deve. Você vai vivendo pelos seus pés, pelo seu entendimento e não pelo entendimento de Deus. Como Deus vai ajudar um ser humano a viver se ele não acredita na Bíblia? Entenda como é fato, é óbvio, é visível. Quando você começa a identificar o que está na Bíblia, Deus vai lhe ajudando. Quando você duvida da Bíblia, como Deus vai lhe ajudar? Ah, Juliana, mas quem fez a Bíblia foi os homens. Sim, e era para quem fazer? Um passarinho? O vento? Era para cair do céu? A Bíblia pronta? Não, Deus capacitou os homens para fazer a Bíblia. Então, pessoas que não creem na Bíblia, elas não vivem através do que Deus quer, do ensinamento de Deus. Elas vivem por conta própria. Como Deus vai lhe ajudar? Deus não desce do céu nem para castigar ninguém, nem para ajudar ninguém. Deus, ele vai direcionando você. Deus vai lhe guiando a partir do momento que você se volta para Deus. Você entende como é recíproco? Você começa a ter a direção para o lado de Deus, para o lado que Deus quer. E você começa a ter as respostas de Deus. Então, se você não crê na Bíblia, como Deus vai lhe responder? É impossível. Os meus erros, porque eu pequei muito, não foi pouco, eu errei muito, mas através dos meus sentimentos, Deus começou a me tratar. Deus pode tratar um ser humano num piscar de olho. Você tá bom, você tá liberto, você tá livre, mas não é assim que funciona as regras de Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você busque, Deus quer que você mude, Deus quer que você identifique os seus próprios erros. É assim que funciona. Você entende como é as coisas de Deus? Eu parava o meu carro para ir para um espetinho, eu me arrumava toda, mas eu só entrava no espetinho que eu ia quando eu orava. Eu fazia minha oração dentro do meu carro, meu horário de orar eu não quebrava, que na Bíblia ensina sobre o horário da viração, que é 6 horas da noite, era um horário que eu não quebrava. Então Deus vê aquela sua dedicação de orar, entendeu? Deus vê que você está botando Deus em primeiro plano.
Então eu ficava dentro do meu carro orando para poder eu ir para o meu espetinho. Tudo aquilo só serviu ao meu favor. Independente de pessoas estar mangando, pessoas estar rindo, criticando, agora quer ser santa, agora quer ser perfeita. A nossa intenção é sempre melhorar. Então nós temos que começar a agradar a Deus para Deus nos agradar. Não é verdade? Quando nós começamos a agradar a Deus, Deus começa a nos agradar. É assim que o mundo espiritual funciona. Não é bagunçado de qualquer jeito como o povo pensa. Então eu dou a minha vida como exemplo para que sirva na vida de vocês, para que eu consiga ajudar vocês a saber. No meu Instagram eu faço videozinhos de 1,5 minutos por dia, falando de alguma coisa da Bíblia, para que vocês entendam a Bíblia. Porque isso não acontece de um dia para a noite. Um estudo bíblico, eu venho orando desde abril. E de abril para cá, olhe quantas coisas Deus fez na minha vida. Um compadre meu, ele disse na minha cara, em uma conversa da gente, que quem era eu para Deus falar comigo. O meu esposo estava assim do lado, ele ficou impressionado, porque ele viu ali que ele não sabia nada de Deus, nada da Bíblia. Ele olhou para mim e simplesmente disse: quem é você, mulher, para Deus falar com você? E eu fiquei chorando, porque a minha vontade era simplesmente passar para as pessoas diretamente aquilo que Deus estava fazendo comigo. Os milagres, o aprendizado, as libertações. Então as pessoas duvidou de mim. As pessoas passaram a me humilhar. Quem é você para Deus falar com você? Então quem tem noção da Bíblia sabe que Deus fala sim. Mas você tem que ter as regras de Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem que acreditar na Bíblia, saber o que está na Bíblia. Deus não só fala comigo, não. Deus fala com qualquer pessoa que busque a Deus. Você que tem que saber o que é de Deus, o que está na Bíblia, para você começar a identificar a voz de Deus. Então, a partir daquele momento que ele disse aquilo, meu esposo ficou impressionado. Disse: meu Deus, ele não sabe nada da Bíblia. Eu disse: é. E eu estou tentando ajudar, e olha o que eu estou passando. Então, ao mesmo tempo que eu estava pensando que estava ajudando, Deus estava me ensinando que a única forma que eu tinha era de me afastar das pessoas que não crêem na Bíblia, que não acreditam em Deus da forma correta, que eu não podia estar orando, me conectando com Deus, e ao mesmo tempo sendo mangada por eles, sendo chatada de louca por eles. Você entende? Quando Deus mandou eu me afastar da minha própria mãe, as pessoas, para terminar o vídeo, eu vou terminar com essa, para você entender. As pessoas ficou sem entender e dizer que eu estava louca. Porque na Bíblia tem honrar pai e mãe. Mas eu não estou desonrando pai e mãe. É a minha mãe que não quer saber das coisas de Deus. É a minha mãe que não quer ouvir falar de Deus. É diferente.